Então, beleza, boa tarde. Oficialmente aqui vamos começar as nossas tarefas da tarde de quinta-feira, onde a gente debate um pouco sobre os temas, os conteúdos que foram deixados de forma assíncrona lá no ambiente virtual de aprendizagem do SIGA, né, referente à disciplina de didática do ensino superior, ok? Eu sou o professor Igor Iuco e a gente vai estar batendo um papo em alguns temas hoje, né, de extrema relevância. Não à toa eu comecei aqui, né, com uma musicalidade do Nando Reis, da Cássia Eller, né, que é uma música muito com uma linguagem muito pictórica, né? Então vocês vejam como as músicas, né, aquelas músicas que se tornam verdadeiro sucesso, chiclete, por um determinado tempo, elas se valem de algumas estratégias mnemônicas, certo? De você dimensionar um all-star azul, né, um preto de cano alto, né? Então o nome da rua, o número do andar. Então vejam como são estratégias que a gente vai comentar mais à frente, né, de acordo com essa temática ampla que a gente falou sobre competências, né, profissionais, competências pedagógicas, competências do professor, né, no ato educativo. Então, tudo tem um contexto, né? Então, vocês veem que a linguagem, ela premedita, né, uma certa intencionalidade, né? Então, não muito diferente, essas músicas que são afetivas, né, para a maioria, acabam tendo um significado. Então, assim também é um pouco da nossa educação, certo? Então, por isso que eu gosto sempre de trabalhar um pouco da musicalidade com vocês. Me digam se vocês já leram aquele tópico de competências, deu tempo de vocês assistirem ou verem o PDF, lerem o PDF, deu para ver um bocadinho. Alguém poderia dizer para mim o que é essa tal, o que são competências, o que a gente, quando a gente fala, puxa vida, né? Aquela pessoa, eu acho que aquela pessoa é super competente. O que seria esse conjunto de competências aplicadas para uma realidade, por exemplo, da educação? Né? O que seriam competências, por exemplo, esperadas do aluno, do estudante? Vocês lembram daquela tríade, né, que nós educadores às vezes chamamos de chá? Né? O que seria o chá? Não o café. Eu, pessoalmente, preferiria, né, um conjunto mnemônico de café, né? Mas aí os educadores eles chamam de chá. Quem lembra lá da aula? É um conjunto de parará, parará e parará, que aí estariam relacionados aos níveis, né? Os tipos diferentes de aprendizado. Vocês lembram? Isso, ó, Yara já começou aqui, quente, ó. Conhecimento, habilidade e atitude. Perfeito, Yara. Vocês lembram mais ou menos em que níveis, né? Cada um desses conjuntos, né, de competências esperadas do estudante estariam relacionados? Se a gente tivesse, por exemplo, 3 níveis, né? Um nível atitudinal ou afetivo, um nível psicomotor ou técnico, né? E se a gente tivesse, né, um nível cognitivo, né? Qual cada um deles estariam pareando, né? Habilidade psicomotor, perfeito, né? Que seria aquela parte prática, né? Quando eu vou dar uma aula prática, por que o aluno, o estudante, né? Melhor dizendo, quando a gente chegar em Ausubel, a gente vai reforçar isso. Por que o estudante ele precisaria, então, ter também alguma vivência prática? Porque prática ele vai estar exercitando aquilo, né? E somatizando aquele conhecimento, né? O conhecimento por si próprio, alguém falou? Deixa eu ver aqui. O conhecimento seria um nível cognitivo, ou seja, você ter uma teorização, você ter um planejamento, né? Um contexto, né, filosófico, né? Necessitando, nesse caso, também da parceria de uma parte aplicada, de uma parte prática, certo? Para que aí ele seja de todo consolidado. Mas se agregarmos o conhecimento, as habilidades e as atitudes, que seria chamado nível afetivo, né? Aí a gente conseguiria ter uma aprendizagem um pouco mais significativa, certo? Então, algo que alinhasse, por exemplo, como eu dei os exemplos no vídeo, quem assistiu da forma síncrona, quando a gente pensa, por exemplo, numa área de saúde com algum tipo de assistência, né?
Então, você já teve uma dimensão dos conteúdos, por exemplo, você tem que ter noções básicas de biossegurança antes de entrar numa clínica, né? Saber que tem que lavar a mão, lavar as frechinhas entre os dedos da mão, né? Os movimentos, calçar a luva, calçar o jaleco, calçar os outros EPIs, certo? Então, você precisa ter toda a parte técnica, né? Já trabalhada mnemonicamente, por meio do conhecimento, da parte teórica, transladando isso para a prática e, mais ainda, também articulando com o bom atendimento, né? Falando bom dia para o paciente, como foi sua semana, né? Se você está sentindo algum outro incômodo, está sentindo dor, a restauração está ok, vamos passar para o próximo procedimento, certo? Então, esse feedback realmente é importante, né? Isso faz a diferença, né, do profissional competente, né, do profissionalismo, né, aqui associado, por exemplo, a um processo de ensino-aprendizagem, né, mas focando no alunado, certo? Mas o docente, ele também tem que ter esse exercício, certo? Que fique claro, porque ele dominando, né, as teorizações, conhecendo os elementos, né, que constituem o fazer, né, do docente do ensino superior, é uma prerrogativa básica, mas o exercício disso, né, que eu acredito que a maioria de vocês ainda vá realizar na forma de estágio de docência, né, junto com o seu orientador. Então, vocês vão ter essa parte na prática, né, na vida real, e agora vocês estão muito com o professor Igor, né, no sentido assim, quais são as ferramentas, os caminhos que eu posso utilizar quando eu estiver no estágio de docência, né? Quando você estiver no estágio de docência com o seu orientador, aí vocês vão ver realmente o que é praticável, o que dá, o que não dá para fazer dentro de cada contexto, né? Então, a prática realmente é uma grande senhora, né? É uma grande professora. E a parte atitudinal também, né? Que aí vocês interagindo com os estudantes em pequenos grupos ou grandes grupos, vocês vão ver como que vocês conseguem fazer essa interação render mais, produzir mais, né, para que a experiência seja exitosa, certo? Então, as competências, vocês percebem, elas acabam sendo bilaterais, né? Então, a gente espera desenvolver nos estudantes esses conjuntos de competências, né, de acordo com cada tipo de disciplina, cada projeto pedagógico, tá certo? Então, disciplinas do contexto básico, né, requerem muitas vezes uma dimensão, por exemplo, né, do desenvolvimento do corpo humano, e depois vão focando mais na assistência, né? Então, cada conjunto, né, de cursos, né, modelado através dos seus projetos pedagógicos, né, através de um modelo curricular, vão determinando conjuntos de conhecimentos, habilidades e atitudes. Né? Caso até tenham a curiosidade, vocês podem buscar nas páginas, né, dos seus respectivos cursos de graduação e olharem lá nos seus PPCs, se eles trazem escritos, né, quais são os conhecimentos, habilidades e atitudes, certo? Então, é bem interessante como vocês estão nesse momento reflexivo, vocês voltaram um pouquinho lá atrás e verem, puxa, então eu já passei por esses nomes, né? Eu nem sabia muito bem o que significava, mas tem todo um contexto educacional, né? Que seriam objetivações, né, do que a gente pretende realmente formar, certo? De alunado. Vocês viram quando eu falo, né? Eu faço um momento assim, pinga-fogo, né? Que eu falo sobre o que é ser um docente, né? Da educação superior. E pego lá um texto que eu acho que continua sendo extremamente atual, mesmo ele sendo lá de 2015. Vocês chegaram a ler, né? O que é ser um professor universitário? Que aí eu comento também um pouquinho na própria videoaula gravada. Ser um professor universitário é o cara que dá aula, né? A professora que ela nasceu com aquele dom, com aquele talento de dar aula. Bom, eu acho essa questão assim de dom e talento um pouco questionável, né? Porque eu acho que a gente trabalha muito, a gente vivencia diferentes experiências que traçam a nossa personalidade e também o nosso fazer profissional, certo? Então, acho que muito é suor, né? Que a gente acaba se debruçando,
E é lógico, né? Uma certa paixão, uma certa dose de ousadia para cada tipo de profissão que a gente almeja trilhar, obviamente, certo? Mas eu acredito que sem as interações, que tem a ver com outras coisas que a gente vai comentar, dentro das vertentes pedagógicas, realmente o professor não se faz, o estudante não se faz, tá certo? Então, tudo é reflexo de várias interações que a gente tem ao longo desse caminho. Mas, vocês lembram, além do ensino, no que o professor pode estar relacionado? Pode estar aplicável o seu exercício? Aqui a Oceane está compartilhando conosco, né? Nem na educação a aula é somente dar aula, né? Então, dentro da tua realidade, Oceane, o que você pode compartilhar aqui conosco? Além de dar aula, o que mais um docente pode fazer? Aplicando, por exemplo, na educação básica, né? Então, todos entendem a educação básica, aquela que vem antes da educação superior, que pode agregar o ensino médio, ensino fundamental, tá certo? Que também é regida pela Lei de Diretrizes e Bases. Alguém lembra lá aquele número todo comprido? A Lei 9.394 do ano de 1996, né, que já sofreu vários cortes, né, tem várias linhazinhas lá riscadas, mas essa é a lei orgânica da educação no nosso país. Então é importante que a gente saiba. Ela fala sobre vários pontos, né, a serem trabalhados, competências de estudante, inclusive, né, questões profissionais, né, de ofertas, né, de professores, níveis, né, progressivos, né, de carreira, e outros detalhamentos que acabam sendo explicados em normas colaterais, mas basicamente ela acaba sendo a espinha dorsal, né, para quem fala sobre educação, tanto superior quanto básica. Mas, sem mais delongas, Oceane, compartilha conosco, na tua visão, o que o docente pode estar envolvido além de ensino? O que mais a gente pode trabalhar com um grupo de alunos? Eu estava vendo, né? Na educação básica, já não é mais só dar aula, porque antigamente um professor que tinha 40 horas, ele se matava em sala de aula e tinha, sim, algumas horas de planejamento, mas era pouca coisa, né? Hoje em dia, eu vejo que quando a gente faz as seleções para entrar nas escolas, eles avaliam muito a parte do currículo, se o professor ele já tem alguma publicação, mesmo que seja uma publicação a nível médio, em congressos, feiras, coisas do tipo, coisas simples. Se o professor já orientou algum projeto de pesquisa, que hoje em dia é muito desejável, então não é só ensino, tem a parte da pesquisa também, essa parte da competência, né? Quando fala ali da atitude, do emocional, eu vejo que hoje a educação básica, mais especificamente o ensino médio, ele se preocupa muito com essa parte emocional, tem o programa diretor de turma, né? Professor diretor de turma, que é um professor que fica acompanhando os alunos, ele fica acompanhando aluno por aluno daquela turma, toda a parte emocional, o que vai acontecendo, trabalha-se, discute-se esses assuntos de emoções, de projetos de vida, de frustrações e tudo. Então, eu acho que não, realmente não é só dar aula, sabe? Hoje em dia, o professor ele tem que ter muito mais. E é por isso que, quando normalmente tem seleções, a gente vê cada vez mais novos profissionais entrando. E aqueles que só davam aula daquela forma tradicional e que não estão abertos a novas formas e eles acabam ficando um pouco obsoletos, né? E os outros vão ganhando cada vez mais espaço porque tá tudo mudando. E a gente não pode sempre pensar naquela perspectiva de antes. As coisas vão mudando e a gente precisa também se adequar a isso, né? Pronto, perfeito. Então, assim, ensino é um eixo básico, que eu acho que ninguém tem dúvida, né? Do ato de exercer, né? Essa facilitação, essa mediação pedagógica. A pesquisa também é algo que tem que ser, assim, valorizado também pela instituição. A gestão, que eu acho que, assim, alguns profissionais acabam se envolvendo mais também, né? Então, também é um eixo forte, né? Então, a gestão não no sentido de deixar de dar aula, mas, como eu disse, né? O ensino é a coluna vertebral, mas a gestão, ela também precisa de tempo para ela ser bem qualificada, né? Então, aí eu já jogo
problematização a vocês. Vocês acham que, assim, um professor ele consegue dar conta de todos esses eixos ao mesmo tempo, de forma satisfatória, ou seja, ensino, pesquisa, gestão e até extensão, que eu esqueci de falar, né? O que é extensão também? Extensão é quando você ultrapassa essas barreiras, né, de sala de aula, né, e está atendendo a comunidade, realizando alguma transladação, né, desse saber universitário ou da IES, né, se ainda não atingiu esse âmbito, para esse retorno direto para a sociedade. Se lembram que a função de uma instituição de ensino superior, que a gente falou lá no nosso primeiro encontro, é justamente promover uma transformação, uma melhoria da realidade social, econômica, política de uma determinada região, né? Então, a extensão poderia ser um conjunto de, por exemplo, práticas de assistência médica, odontológica para a comunidade, ou então oficinas, né, de formação profissional, né, para uma determinada comunidade. Então, assim, uma espécie de contabilidade social que a instituição de ensino superior já está prestando em forma devolutiva para a sua comunidade. E isso realmente é muito importante, certo? A gente celebrar. Então, imagine, o docente ele tem que ter esse tempo de planejamento, de execução, de avaliação dessas atividades coletivas, às vezes fazer uma tenda de diagnóstico, né? Ou de palestras, ou visitar abrigos, certo? Então, existe uma multiplicidade, né, de atuações também nesse eixo de extensão. A pesquisa, ele precisa ter laboratório, então gerenciar laboratório, gerenciar alunos, gerenciar recursos, escrever projeto para angariar fomento, que hoje em dia tem sido uma labuta muito grande, né? A gente sempre fica numa peleja grande para a gente conseguir materializar isso, para que os nossos alunos possam usar as fontes de laboratório, né? Então, imagina, ele fazer extensão, pesquisa, ser um gestor, né? Que aí precisa dar respostas mega urgentes para suas hierarquias institucionais, para a CAPES, para o CNPq, para a FUNCAP, certo? Além de dar aula. Então, vocês acham que, hoje em dia, o docente, pelo que vocês têm assim, de experiência com seus orientadores, né? Ou que vocês mesmos estejam trabalhando, né? Vocês acham que é satisfatório, por exemplo, essa guarda de horário protegido, o tempo está equivalente para que o docente ele possa exercitar um pouquinho de cada um desses eixos? O que vocês acham? Ativem aqui o microfonezinho de vocês. Pode falar, gente. Não tem como, né, professor? Todos os eixos, não. Acho que vai revezando. Período está mais no eixo administrativo, período está mais no eixo da pesquisa. E aí vai revezando, porque realmente todos os eixos não tem como. É complicado, né? Porque se a gente pensa, né, que aquele documento que eu coloquei lá no Siga de vocês fala que realmente de acordo com o nosso regimento institucional, no caso aqui da UFC, o que não é muito diferente de todas as outras, sejam estas federais, estaduais ou mesmo municipais, as instituições públicas, acabam exigindo o cumprimento de pelo menos 8 horas semestrais de carga horária, né, no ensino. Pensando 8 horas semanais, né? Então, na semana de 40 horas, pelo menos você tem que exercer 8 horas de ensino. Você sendo um professor de dedicação exclusiva, ou seja, 40 horas só trabalhando na instituição, a sua carga de ensino, né, em sala de aula ou nesse modelo virtual, como nós estamos tendo hoje, né, na graduação, e aí as outras cargas horárias acabam sendo atribuídas para o ensino em pós-graduação, que não acaba somando, certo? Pelo menos na UFC não soma nesse cômputo geral para fins assim de progressão de carreira. Então, a gente conta pelo menos 8 horas de ensino, a gente acaba sempre fazendo mais do que isso, obviamente, né, na graduação. A gente soma com o ensino da pós-graduação, stricto sensu, ou de lato sensu, se ela assim existir, né, do nível de especialização. A gente soma com carga horária de pesquisa, certo?
que pode incluir, por exemplo, a rota de orientações que a gente dá para os nossos alunos também de pós-graduação, então já está mais na rota de pesquisa, as extensões, quando a gente assim realiza, né? Então, às vezes, a gente faz, hoje, por meio das tecnologias de informação e comunicação, né? Existem um leque de possibilidades, às vezes você realizar um podcast, né? Então, existem vários tipos de articulações que você interage com o público externo e que tem essa interface do que a gente chama de extensão, né? Eu tenho amigos, né, mais antigos que falavam assim, o que não é ensino, o que não é pesquisa, obviamente é extensão. Mas a extensão ela não tem que ser assim, um sistema de exclusão, tipo, o que sobra, né? A gente tem que entender que a extensão é justamente uma extensão da universidade que se insere na comunidade. Vocês entendem? Então, não se esqueçam isso, porque faz toda a diferença aí no futuro de vocês, quando forem pensar em serem coordenadores de uma atividade como essa, que é muito bonita, muito relevante, tá? Então, a questão do tempo é uma polêmica, né? Que pode haver instituições que protegem, né, o professor nesse sentido, e tem instituições que querem fazer o professor sangrar de tanto dar aula, né? Os sindicatos, inclusive, às vezes dão uma certa limitação. Por exemplo, o sindicato lá no Rio de Janeiro fazia com que a gente tivesse o máximo de carga horária, né, de ensino, de 6 horas. Então, a gente não podia estar dando mais do que 6 tempos, né, de 1 hora por dia, certo? Porque já era o limite. Ou seja, em uma semana, né, uma semana de 40 horas, ou seja, de segunda a sexta-feira, então eu teria o máximo de 30 horas em sala de aula. Eu poderia ter outra carga horária atribuída, por exemplo, à pesquisa, né? Mas eles acabavam limitando nesse sentido. Algumas instituições privadas, elas estão lá contando exatamente todos os minutos, né? Então, talvez vocês tenham essa experiência, né, que eu estou compartilhando aqui com vocês. Mas é importante a gente ver que existem esses nuances diferentes. A prerrogativa do sistema privado, né, esse terceiro setor, é diferente do público, né? Então, o público, ele valoriza mais o professor nesse sentido. Então, a gente tem mais tempo, realmente, para trabalhar a construção de material didático, por exemplo, de exercitar o planejamento, de fazer mais orientação, né, em nível de pós-graduação, que é exatamente o contrário da lógica do privado, né? Que o privado é no sistema de um profissional prestador de serviço educacional, né? Então, poxa, você é um prestador de serviço educacional, ou você é um docente, você é um facilitador, né? Então, a concepção é completamente diferente, certo? Embora eu já tenha também visitado muitas IES privadas que são de excelentíssimo grau e realmente valorizam demais o professor. Eu tive a oportunidade de vivenciar isso 2 anos na minha trajetória no Tocantins, onde eu me sentia muito contemplado nesse sentido, certo? Valorizado, com tempo para a sala de aula, com tempo para pesquisa. Eu era o gestor, né? Então, na verdade, eu era um pouquinho mais protegido justamente para contemplar todos esses eixos e formar também os meus colegas professores nesse caminho, certo? Então, no caso assim do docente, né? Já que o docente ele não pode determinar muito a questão do tempo, né? Se ele está dentro de uma hierarquia, né? Uma esfera. Se ele tem uma contratualização, né? Se ele tem um contrato, se ele é seletista ou se ele é servidor público, né? Ele já tem uma estabilidade, que seja. Ele tem que seguir as ordens regimentais da instituição, né? Isso a gente não pode fugir. Mas, com o estudante, eu acho bem bacana sempre a gente tratar de um contrato de convivência. Vocês viram lá na minha aula, quando eu citei isso? Contrato de convivência. Alguém já tinha ouvido falar desse nome? Não, professor, já tinha ouvido falar de contrato de trabalho. Que história é essa de contrato de convivência? Então, é um nomezinho bacana que alguns educadores levantam nas últimas décadas, que é um meio assim de você contratualizar com a turma e de uma forma democrática algumas pequenas coisas que são acertáveis, como horário de aula, ir ao banheiro, o barulho, a confusão da turma, certo? Então, quando a gente deixa
os estudantes a parte do planejamento pedagógico. Vejo, quando eu chamo de planejamento pedagógico, a ordenação também, da gente começar num determinado horário, para não ter tanta interrupção, porque o cérebro humano é algo que a todo momento ele precisa estar excitado, porque senão ele perde foco e aí você perde o processo, né, de ensino-aprendizagem. Então, é importante essa pactuação e trazer os estudantes para esse protagonismo ativo. Por exemplo, vamos fazer uma votação, o intervalinho, a horinha aqui da merenda, desse turno aqui da manhã, a gente coloca para qual hora? Né? Tem tantas turmas, professor, não libera a gente com as outras turmas, não. Né? Isso deve ser muito comum até na educação básica. Né? Às vezes não dá para decidir isso, né? Às vezes não dá, mas quando é possível, professor, por que a gente não faz assim? A gente vai, sei lá, 10 minutinhos, 20 minutinhos antes, porque aí a cantina não está cheia de gente, né? Então pode ser uma alternativa, ou depois, né? Isso quando é possível, né? Às vezes não é possível, né? Às vezes o horário é pouco flexível, meio engessado, né? Mas cabe a gente comentar, tipo, tá adequado para vocês? Vamos fazer de uma modalidade? Ou vai ter um evento mega bacana na outra semana, então a gente substitui, todo mundo consegue ir para um outro horário, né? Então essas coisas a gente vai pactuando, certo? Então seria uma experiência que eu trago a vocês e acreditem, vocês vão ter uma adesão muito bacana dos estudantes quando vocês propõem isso. Logo assim, no primeiro dia de aula, vamos fazer aqui um contrato de fidelidade, um contrato de convivência, como queiram chamar, e aí vocês colocam ou na lousa, né, vão escrevendo, e depois tiram assim uma foto, um print para todo mundo ter, ou então uma cartolina mesmo. Eu gosto, assim, às vezes, de colocar na cartolina, selecione um estudante, né, que seja o redator, né, e um outro que seja o coordenador das falas, né, porque ele vai captando o que cada um acha que é conveniente falar, né, às vezes coisas de etiqueta mesmo, no sentido de alguém precisa ir no banheiro, então sai a francesa, né, para ir ao banheiro e depois retorna, né? O professor ele não vai ficar lá vigiando. Você está indo para onde? Não, né? Todo mundo tem o direito de ir e vir, né? Sai em silêncio, não atrapalha os outros, porque senão cada interrupção, muitos acabam perdendo o fio da meada e para voltar acaba tendo uma certa demora, certo? A Oceana está compartilhando aqui, né, que normalmente isso já está no regimento escolar, né, vocês vão compartilhando com os estudantes, mas algumas coisas às vezes podem ser flexíveis. Por exemplo, diante de novos cenários, né, como o caso da pandemia, então, às vezes, os docentes eles acabam não tendo um guia específico, né, do que fazer, né, de como resolver determinadas demandas. Então, eu sempre acredito na questão do diálogo, né, que às vezes nos surpreendem também, né, porque às vezes os próprios estudantes eles podem sugerir, não, vamos ficar, né, distanciados, ou vamos fazer essa tarefa, né, de uma determinada outra forma. Então, assim, dentro do que for lógico, dentro da instituição que nos rege e que nós devemos, né, como professor, estar cumprindo esse delineamento, né, essa proposição da instituição. Então, nós somos os braços, né, os olhos da instituição, certo? Que acaba dimensionando um contexto formativo de egressos, né, para o mercado de trabalho, para promover uma melhora daquela determinada região do país. Então, a gente também tem que seguir essa lógica, né, não simplesmente bolar algo que seja diferente do que nos rege, mas estar atentos, ouvintes também a essas necessidades dos alunos, né? Então, trabalhar dentro do possível de uma lógica de flexibilidade, tá? Como aqui a Elciane também está falando. Questão de atividades, né? Entrega de trabalho e tudo mais, né? Embora a gente não possa negar, como eu repito várias vezes lá no meu vídeo, a avaliação faz parte do processo educacional, certo? Então, o processo educacional ele conta com planejamento, conta com a sua execução, especialmente com a verificação, né, para a aprendizagem, né? A gente vai falar mais no quesito de avaliação educacional, né? Mas eu já adianto, né, que ao invés de simplesmente avaliar se a pessoa sabe ou não sabe, né, que seria a avaliação da aprendizagem,
o ideal seria a gente dimensionar a filosofia da verificação para aprendizagem, ou seja, se aquele conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes foram trabalhados dentro de uma determinada disciplina, que faça com que aquela pessoa seja apta a evoluir, a migrar, né, para desafios maiores, ou seja, passar de ano, né, basicamente falando. Então, uma verificação para aprendizagem, que ela sempre vai acontecendo ao longo da vida do indivíduo, de acordo com as concepções pedagógicas mais atuais, né? Lá atrás era um pouquinho diferente do que a gente pensa hoje. Para vocês, quando a gente fala de processo de ensino-aprendizagem, quem é o camarada ou a camarada que vai estar relacionada à parte do ensino e quem vai estar relacionada à parte de aprendizagem? É claro para vocês essa dicotomia? E quais seriam os atores assim envolvidos nesse processo? Alguém fala para mim aqui, por favor? Ativa só aqui o fone, o microfone. Podem falar, gente, sem inibição. Vocês estão tímidos hoje? Quem é o objeto, por exemplo, do ensino, né? Quem é o ator do ensino? E quem seria o ator da aprendizagem? Eu não vejo novela, professor, para esse negócio de ator, para mim fica difícil. Vamos Boa tarde, lá. professor. Você pode repetir sua indagação? Posso sim. Então, dentro dos atores do processo de ensino-aprendizagem, quem seria o agente ativo do ensino e quem seria o agente ativo da aprendizagem? Ó, o Felipe Reis já respondeu aqui no chat. O ensino seria o professor / docente / facilitador / mediador, né? De acordo com as terminologias, né? As concepções, né? Na literatura, né? Da pesquisa educacional, perfeito. E a aprendizagem seria o aluno ou estudante, né? Essa grafia de aluno, às vezes, acaba sendo um pouco odiada por muitos educadores, né? Porque assume-se, né, a ideia de a, né, que seria uma prefixação de negação, e luno, né, de lumine, né? Então seria um indivíduo sem luz, certo? Então, às vezes vocês me veem, eu falo aluno, pelo meu ato formativo, né, da gente sempre se referenciar a aluno, né? Aí de vez em quando eu falo, ops, estudante, certo? Mas entendo que é uma concepção que a gente vai abordar mais à frente, que o estudante, na verdade, ele não é apenas um livro em branco, né, para que seja escrito, né, pelo professor, dentro das dialéticas freirianas, né? Não existe apenas uma educação chamada de bancária, né, aonde você vai lá e deposita, né, numa caixa inexistente, né, de conhecimentos, habilidades e atitudes, né? Então, hoje, a visão que a gente tem, né, do estudante é que ele traga consigo também uma carga, né, que merece e pode ser trabalhada para o benefício singular e plural também, certo? Então, a gente tem, assim, essas concepções, né, do processo ensino-aprendizagem. E por que processo ensino-aprendizagem? Tem gente que tem medo desse nome processo, né? E a pessoa vai ser processada, né? É coisa ruim, né? Coisa de justiça. Não, é porque, na verdade, é um binômio que não se separa, certo? Embora tenha falado da dicotomia, né, no sentido de atores que estariam protagonizando, né, essas diferentes vertentes elas caminham juntas, né? Então, o facilitador, ele está operacionando com o estudante, né, o aprendiz, né? Então, o facilitador e o aprendiz, né, esse binômio, ele acaba sendo indissociável. Então, o mais correto hoje em dia, até quando a gente fala de plano de ensino, né, ou alguns advogam plano de aprendizagem, né, o melhor, na verdade, seria plano de ensino-aprendizagem. Para não ter peleja, chama-se apenas de plano de disciplina, que é algo que vocês vão estar exercitando, tá? Mas o melhor seria pensar realmente o plano de ensino, ou seja, uma proposição, né, que o professor traz, certo?
e de acordo com a ordem lógica também da instituição ou demandas de aluno que não configure também uma mudança, né, do status pedagógico, né, espaço institucional, né, cedido pelo dado programa educacional, a gente pode articular um pouco isso também, certo? Então, daí essa coerência de chamarmos de processo de ensino-aprendizagem, ou um plano de ensino-aprendizagem, né, de forma sinonímia quando a gente utiliza plano de disciplina. Freire, fala aqui para a gente. Compartilha conosco aqui a tua opinião. Então, Diga lá. professor, eu concordo com a fala aí do Felipe, né? Eu acho que o processo de ensino-aprendizagem ele é um conjunto, não dá para você separar. Eu costumo dizer que não dá para você separar quem é o protagonista ali. Inclusive, tem uma frase, eu já fui professor, né? E tem uma frase que eu carrego desde essa época, que é da Coralina, que é: feliz daquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Então, quando a gente vem para essa discussão das competências, habilidades, de como é que ocorre isso, a gente tem que considerar que o aluno, como o senhor mesmo falou, não é uma página em branco que a gente só vai jogar informação em cima dele e acha que está transferindo conhecimento. É um processo de construção, e a contextualização que é trazida para a gente discutir aqui no âmbito da disciplina é muito válida para a gente incrementar essas habilidades, essa troca de conhecimento, essas vivências práticas para a nossa formação. Eu acho isso super válido. Pronto, Freire. E eu pego o gancho na tua fala. A gente está nesse momento atípico que é de pandemia, certo? Ainda não resoluta, né? Eu acredito que essa seja a segunda versão remota, mas eu acredito que ano que vem a gente já esteja em sala de aula, né? Daqui a um ano, né? Com os outros estudantes, né? Que vão ingressar ainda no programa. Mas mesmo numa situação como essa, assim, remota, é imprescindível que a gente pense no tripé que norteia a educação à distância. Embora seja um tópico mais à frente, que a gente vai falar de tecnologias de informação e comunicação, né, de educação à distância, cabe nesse momento a gente falar dessa importância. O conteúdo, ele precisa ser dado, então, na modelagem EAD, o conteúdo ele é pensado, né, primariamente na forma assíncrona, né, para ser acessado e dar ampla margem de acessibilidade, né, metodológica aos estudantes, mas a interação é importante. Isso que a gente está tendo aqui de forma síncrona, que a gente tira as dúvidas, a gente reforça, né, solidifica os conjuntos de teorias, de conhecimentos, certo? Então, a interação é importantíssima e a avaliação também, certo? Então, mesmo na EAD, alguma forma articulável de interação, né? Eu já participei da concepção, por exemplo, dos chamados MOOCs. Eu não sei se vocês já ouviram falar dentro dessa denominação, que é MOOC, que seria o Massive Open Online Courses, né? Seriam cursos abertos, gratuitos, que você não precisa exatamente esperar a abertura de uma turma online para você poder fazer. Você se autogerencia, né? Você entra num curso, você faz as atividades, você presta lá as provinhas, e aí, se você passa, você tem direito a um certificado. Esses modelos são bons e, ao mesmo tempo, pedagogicamente um pouco insatisfatórios. Por quê? Você não teve uma interação real, né? Então, às vezes, com alguns conteúdos mais de âmbito teórico, né? Você até pode se valer disso, né? Eu uso esse exemplo, por exemplo, mais próximos aí da contextualização de vocês, né? Um curso que a gente tem de manejos de animais, né? De laboratório, né? Que uma rede de biotérios acaba ofertando, né? Mas, infelizmente, não consegue se promover uma interação com todos os estudantes, porque cada oferta é 2.000 vagas. Imagina você ter uma quantidade suficiente de tutores para estar conversando minimamente 5 minutos com 2.000 pessoas para cada oferta trimestral desse curso, né? Então, esses cursos grandes, né, esses MOOCs, né, eles acabam assim tendo um lado bom e tendo um lado ruim, né? Formando,
né, grande parcela de população requerente desse conteúdo, mas às vezes algumas falhas metodológicas também acompanham, certo? Então a interação, ela tenta minimizar um pouco esses ruídos, né? Para que o facilitador ele veja, não, o pessoal ele está sabendo, né, realmente acessar o conteúdo, eles estão realmente vivenciando aqueles diferentes saberes, eles estão sabendo trazer isso para a prática, né? Então, a interação, minha gente, mesmo que vocês sejam aí professores atuais no modelo remoto, né, ou que vivenciem isso dentro de uma vida aí mais próxima, vocês têm que levar consigo essa ideia, tá? Da interação ser muito oportuna. E vocês viram aquele videozinho da escala a hierarquia de necessidade de Maslow? Alguém já tinha ouvido falar nesse nome, nesse epônimo, né? Nesse educador, o Maslow. Tem vários outros educadores que a gente comenta, né? Tem a pirâmide de Edgar Dale, né? Daqui a pouco eu já vou falar dela. Mas o que chamou a atenção de vocês na hierarquia de necessidade de Maslow, né? Daquela pirâmide zona? O que vocês viram lá que interessou a vocês? Existiam domínios assim que vocês já tinham parado para pensar? Poxa, eu sou educador, o que eu quero saber da fisiologia do estudante, né? O que eu tenho que saber que existem necessidades fisiológicas do estudante? Por que eu vou estar preocupado com isso? Né? Necessidades que eu digo de segurança do estudante, necessidades sociais, necessidade de estima. Eu não sou psicólogo, por que eu vou precisar me preocupar com, né, a autoestima do estudante, né? Ou sobre princípios de autorrealização? Vocês viram que, na verdade, né, foi também uma escala psicométrica. Então, eu gosto muito de celebrar essa parceria, né, da psicologia, das ciências humanas e sociais na área educacional. Isso daí realmente é fruto de um exercício muito aprofundado e prolífero, de que mostra que a gente tem que se basear numa visão humanizada, né, quando a gente fala de educação, certo? Então, esses critérios psicométricos que eu trago para vocês é como se fossem ferramentas para vocês buscarem exercitar nas suas realidades. Às vezes vocês podem parar para pensar no planejamento pedagógico, por exemplo, e necessidades fisiológicas com relação a tempo de aula, por exemplo, certo? Então, dando um exercício de vida real para vocês. Quando eu comecei lá em 1900 não, né? Aí já é demais. Em 2009, 2010, a começar a dar aula em universidade, né? Que eu dava aula para vários cursos ao mesmo tempo, de biologia celular e depois de histologia. Eu ficava de 7h30 da manhã até 12h30, dando aula contínua de 2 tempos de biologia celular e 4 tempos de histologia / embriologia. Convergia de ser praticamente a mesma turma. Era uma turma gigante de 90 alunos. Eu chorava falando assim, chorava entre aspas, né? Para o meu gestor, gente, é contraprodutivo, é muita gente, são cursos diferentes, é um tempo muito extensivo de aula. Eu dava conta do recado, eu ficava falando. Euciane sabe que se deixar eu fico falando horas seguidas, sem problema nenhum. Mas, assim, eu via como os alunos, os estudantes, eles ficavam cansados. Então, a gente tinha que ter um apoio, né, dos gestores institucionais para fragmentar isso, né? Se fosse, por exemplo, no turno da tarde, se fosse em outro dia, né? Mas aí tinha esse problema da falta de espaço na grade. E isso é uma questão real, né? Então, por exemplo, tinha-se problemas fisiológicos. Um tempo muito grande de aula, por exemplo, com ar-condicionado pesado, uma sala gélida, vai fazer com que a pessoa queira ir no banheiro. Isso é fisiologicamente explicável, né? O hormônio antidiurético, a vasopressina, acaba sendo inibida em baixa temperatura, certo? Então, a fisiologia, ela explica isso, né? Não que a gente tenha que remeter muito à questão, né, da disciplina fisiologia, mas questões físicas que o nosso corpo demanda, ou seja, quando a gente vai fazer, por exemplo, uma avaliação de uma instituição, a gente quer saber
se a sala de aula está aclimatada, né? Se tem ar-condicionado, se tem luz suficiente, certo? Para que a visão da turma não seja comprometida. De repente, você está avaliando um curso noturno. Bom, curso noturno já vai estar tudo escuro. Aí tem só uma lampadinha próximo da mesa do professor. Vai dar certo isso? Óbvio que não. Tem que ter uma iluminação. Quando tu entra no laboratório, tem que ter iluminação. Quando tu entra num laboratório, por exemplo, que vai mexer com bioquímica, né, substância química, você tem que ter equipamento de proteção coletiva, um chuveirinho, né? Porque se tiver algum acidente, né? Então, vejam, transladando tanto para a parte teórica, essa questão do tempo de aula teórica, né, que é o mais comum, até para a parte prática do desenvolvimento de habilidades dentro do rol de competências, a gente tem que pensar na questão, né, de tempo, de infraestrutura, que estariam relacionadas a questões fisiológicas, certo? Quando naquele vídeo se fala, né, sobre questões de segurança, vocês entenderam que questões assim de segurança, né, que vão conseguir assim possibilitar, facilitar o entendimento, né, dos estudantes. Existe um tópico que é bem recentemente celebrado na educação superior, que é o seguinte: a acessibilidade metodológica. Quando a gente fala de acessibilidade, a gente pensa logo, puxa, às vezes eu tenho um estudante que é cadeirante, né? Não sei se a Oceane já teve algum caso assim. E aí você precisa ter o quê? Precisa ter uma cadeira especial, adaptável, ou às vezes você lida já com adultos, então você precisa ter uma cadeira, por exemplo, maior para gestante ou para indivíduo com sobrepeso, certo? Uma cadeira um pouquinho mais larga, né? Então, isso tudo a gente anota, né? Quando a gente vai fazer, por exemplo, uma avaliação das instalações de uma instituição. Então, essa questão da acessibilidade metodológica, os recursos tecnológicos, né? Puxa vida, não é mais fácil garantir o processo de ensino-aprendizagem para que o professor possa projetar vídeos para uma turma que seja, por exemplo, audiovisual, sinestésica, então tem que ter assim algum movimento, não pode só projetar, por exemplo, transparência, que é algo assim bem caduco hoje em dia, né? E dificilmente a gente tem o mesmo quadro e giz como a gente tinha antigamente, como nós, né, acabamos por nos alfabetizar, mas hoje é um pouquinho diferente. A gente tem uma lousa, a gente pode fazer desenho, pode fazer esquemas e projetar também itens de aparelho multimídia. Então, esses recursos tecnológicos, né, garantem essa acessibilidade metodológica, metodologias ativas, né? Então, existem essas ferramentas que a gente pode usar para segurança de que o processo ensino-aprendizagem ele vai ser proveitoso, vai ser benéfico, entende? Então, essas condições de segurança, que não tem a ver com essa questão, né, do corpo físico, mas tem mais a ver com essa questão institucional, tá bom? Vocês viram das necessidades sociais, né? Então, o trabalho de equipe é muito potencializado. Por quê? Né? Existem, né, raras profissões que você pode trabalhar de forma individualizada, ok, e você vai ter uma perspectiva, né, de crescimento na sua carreira, mas normalmente o ser humano ele é comunal, ele é comunitário, a gente vive em sociedade, né? O nosso ofício serve o quê? Para o bem-estar do outro, né? E aí a gente vai, né, sucedendo. O professor ele ensina pessoas que vão ser, né, assistentes de saúde, de comércio, que vão estar também oferecendo nessa rede intrínseca, né, colaborativa, um feedback que a gente precisa enquanto sociedade, tá bom? Então, essas relações sociais, o fomentar de trabalho em equipe é fundamental. Além do desenvolvimento individual, o ato, né, de fazer em equipe, né? Então, é também uma habilidade muito importante, né? Mais até do que uma habilidade, né? Uma questão atitudinal, certo? Muito importante de ser fomentada. Então, dentro daquela pirâmide, né? A base fisiológica, necessidades fisiológicas, necessidades de segurança, necessidades sociais, necessidades de
autoestima, né? Então, o ato, né, de você também ter um feedback, né, no próprio processo educativo, e eu sempre reforço, tem a avaliação como prerrogativa. Então, a avaliação serve para aprendizagem. Então, o feedback, né, numa primeira avaliação parcial, puxa vida, né, se eu fosse um estudante, né, assumindo aqui a persona do estudante, eu não fui tão bem nessa parte prática. Então, isso reflete que eu preciso melhorar, né, a minha leitura de lâminas, né, o meu desempenho num determinado laboratório, numa determinada atividade, né? Então, numa outra prova, né, uma atividade avaliativa, eu vou me esforçar mais, o docente também vai tentar ver, né, essas minhas carências, essas minhas deficiências, dando um estímulo para que eu possa suplantar essas deficiências e aí conseguir, né, regularizar, né, as minhas competências desejáveis, né? Então, dessa maneira, a questão do feedback é muito importante. Dificilmente a gente tem disciplinas que às vezes param assim no final para fazer um feedback, né? Às vezes em estágios profissionais, eu falo isso pela experiência que a gente tem assim na área de saúde, né? Então, às vezes, quando se tem um estágio no setor público, numa atenção primária, numa atenção secundária, ao final, os preceptores, o professor responsável pela disciplina e os grupos de estudantes, eles conversam e fazem momentos, né, avaliativos, né? Tem momentos bem interessantes, eu pretendo mais ao final aí fazer alguns também com vocês. Por exemplo, tem um momento que é chamado de 3Q, né? Que seria o que bom, os aspectos positivos, o que pena, né? E o que tal, né? Ou seja, seria, na verdade, dentro de um controle interno do processo educacional, ver os pontos positivos, ver os pontos negativos, né? Ou a melhorar, e as sugestões futuras, né? Porque, como eu disse, todo o processo vai se aperfeiçoando. Então, a aula que eu dou hoje, com certeza não vai ser a mesma aula que eu vou dar daqui a 10 anos, porque eu vou estar com uma bagagem maior, um nível interacional, provavelmente as normas educacionais já vão ter mudado, mudam sempre. Então, é lógico que a gente vai se reciclando, né? Vai acompanhando o tempo e o espaço, né? Então, essa parte do feedback, né, seria dentro de necessidades assim, sociais, né? Do estudante, né? No pensamento assim, do estudante, ele ser compreendido dentro das suas necessidades, ser estimulado a melhorar, né? Uma coisa que eu tenho aprendido nesses últimos anos, quando a gente fala sobre inclusão, né? Como que a gente inclui a pessoa com deficiência, entendendo a pessoa com deficiência mental, né? Ou seja, com algum transtorno do espectro autista, algum transtorno por deficiência de déficit de atenção e hiperatividade, ou então a pessoa com deficiência motora, certo? Ou sensorial, né? Que seria o estudante com perda de visão, né? Ou auditiva. Então, a gente, dentro desse contexto de inclusividade, a gente realmente tem que ter em mente que essa parte assim de interação, de acessibilidade metodológica, né, é importante. Então, esses níveis todos que a gente está tentando aqui dimensionar frente a diferentes cenários, então pode ser que no seu curso não tenha nenhuma pessoa que tenha uma necessidade especial, mas ela assim tendo, a gente tem que trabalhar dentro do possível, né? Articulando desde aquelas necessidades mais básicas e até nesses casos, por exemplo, puxa vida, eu tinha um estudante com Asperger, né, que estaria dentro do transtorno do espectro autista. Eu vou ter que necessariamente aprová-lo por ele ter, né, reconhecidamente algum tipo de diagnóstico, né, que esteja dito, né, como pautado dentro do espectro, né, autista, se ele realmente não atingiu as competências desejáveis. Então, qual é a postura do professor, né? O professor ele tem que aprovar sumariamente ou valorizando o produto, certo? Ou ele tem que valorizar o processo, e assim ele valoriza o processo educacional. O que eu tenho aprendido, discutindo bastante com outros colegas,
é que a gente tem que mais valorizar o processo, é lógico, né? Dizer que o aluno, ele superou as expectativas dele naquele determinado ano, naquele determinado semestre, né? Mas que é necessário exercitar mais essa ou outra competência, certo? Para que ele possa progredir de ano, do que simplesmente chegar, não, você não foi capaz de cumprir esse ano e reprovou. Ou o contrário, né? Você aprovou, mas que, na verdade, também não cumpriu aquelas prerrogativas, né? É lógico que cada regimento acaba tendo um tempo, né, às vezes maior, por exemplo, é facilitado, né, o diagnosticado, né, com hiperatividade ou déficit de atenção, mais uma hora de prova. Nos processos seletivos, né, vocês veem no edital que se pergunta, né, se há algum tipo de deficiência, né, autorreportada, né, pelo indivíduo, para que assim possa se chegar mais próximo da realidade do mesmo, certo? Então, nesse sentido, eu compartilho com vocês que a gente não pode simplesmente aprovar de forma compulsória, porque isso também seria uma negativa ao nosso ato avaliativo, enquanto docente, mas celebrar mais o processo do que o produto, né? Que seria simplesmente a nota final, tudo bem? E por fim, né, no ápice daquela pirâmide, se falava sobre o aspecto de autorrealização, né? Que seria assim, puxa vida, então nesse ato educativo, né, eu estou me deixando levar por esse caminho, né, porque eu pretendo terminar, por exemplo, a minha graduação e ir para o mercado de trabalho. Eu pretendo terminar essa minha graduação e lecionar, certo? Então, seria assim, enquanto a autoestima seria algo mais imediato, né, no tempo hoje, a autorrealização seria vista mais como num tempo futuro, né? O que aquele processo educacional ele está me vislumbrando, na verdade, né? Então, às vezes fica um pouco difícil, numa disciplina isolada, você está sendo facilitador de um programa educacional, fazer o estudante vislumbrar isso também, né? E defender, tipo, poxa, será que essa disciplina ela realmente está se direcionando para aquele aspecto lá, né? Principal, né? Último que a gente avalia, mas tão importante que seria da autorrealização, ou seja, permitindo que esse estudante tenha um trilhar para desafios futuros. Então, seria mais essa diferença que às vezes faz com que nós confundamos com a autoestima. A autoestima é hoje e a autorrealização seria o amanhã, tá? Então, numa visão assim mais simplificada. Então, Maslow serve assim como um meio da gente tentar ver o que a gente pode modificar dentro do nosso programa educacional, entendendo como programa educacional, a disciplina que tu esteja dando, o curso que você esteja gerenciando, se você for coordenador, certo? A unidade acadêmica, né, que você esteja gerenciando, enfim, tá bom? De acordo com o porte disso. Vocês conseguiram ver sobre a vertente pedagógica, as vertentes pedagógicas lá que foram abordadas, eu coloquei lá uma turminha da Mônica, todo mundo de mãozinha junta, né, pulando a Narrier, mas na verdade, cada uma vertente tinha uma ideia, uma concepção, né? Vocês viram sobre ela? Quem lembra da parte lá inatista, ambientalista, interacionista, sócio-interacionista? Vocês já tinham ouvido falar desses nomes? Alguém já tinha ouvido? A gente acaba ouvindo falar nas disciplinas, na graduação, né? Quem faz licenciatura tem aquelas disciplinas que falam dos pensadores e é, na verdade, um grande trajeto, né? Que vai desde o inatista até o socio-interacionista e os pesquisadores e tudo. Mas a gente acaba esquecendo, sempre esquece. Mesmo quem está na educação acaba esquecendo às vezes. Pronto. Eu não vou me repetir, porque no vídeo já até alongo demais, eu falo sobre os pensadores, né? Mas só para a gente ter aquela ideia, né? O inatista, né, são visões, né? São visões, momentos diferentes. Eu acho que tudo na existência do ser humano tem que existir, às vezes, visões mais rudimentares, a gente vai aperfeiçoando. A nossa fala hoje, né, a nossa prática hoje,
vai se solidificando na nossa praxis, no nosso fazer, e que vai ser diferente de amanhã, né? Então, a gente já tem essa ideia hoje em dia, né? Mas quando se começou a teorizar e se falava, por exemplo, de talentos, era fácil a gente utilizar a evocação da teoria inatista, né? Porque o talento é algo inato. A pessoa ou nasce com talento ou nasce sem talento. Eu discordo dessa vertente, né? Eu acho que a mescla de interações, de oportunidades, né? Então, tem uma visão muito última, sócio-interacionista do fazer pedagógico. Mas, de início, essa questão do talento, né? O professor ele apenas vai estar lá ajudando a despertar esse talento. Ah, você vai ter um talento musical, você vai ter um talento, né, de expressão corporal, você vai ter um talento cognitivo, né? Enfim, né? Então, numa primeira infância, às vezes, né, se pode até ter uma ideia desse gênero, né, de você expor, né, a criança, né, dentro de teorias até montessorianas, né, de você mais observar o despertamento, né, da criança, né, permitir que ela, né, tenha diferentes vivências, né, isso é positivo. Não é contrário, não é você apenas condicionar o indivíduo, né, mas também não esperar que aquilo brote espontaneamente, certo? Da mesma maneira que às vezes chega o menino, né, jogando bola, e o pai acha que vai ser um Neymar. Não, ele vai ser o Neymar. Não deixa ele brincar, deixa ser criança, né? Toda criança merece ser criança, né? Então deixa brincar, deixa experienciar e depois ele vai realmente trabalhar aquilo, certo? Porque a vertente seguida, né, seria uma vertente que é chamada de behaviorismo, né? Ambientalista, né, ou comportamentalista, que seria justamente daquele condicionamento, né, como se fossem vários ratinhos de laboratório, e aí o ratinho ele sabe, né, que se ele apertar com uma patinha, uma alavanca, dá choque. Aí ele não aperta mais aquela alavanca. Se ele apertar outra alavanca, vai ter a aguinha e a comidinha dele. Logicamente, ele vai se condicionar, ele não vai querer sofrer, ele vai querer o prazer, né? Então, através do prazer, o reconhecimento desse prazer, ele vai seguindo naquela rota. E o desprazer, ele acaba fugindo daquela rota, né? Como se fosse um condicionamento, onde, teoricamente, bota os seres humanos dentro de uma sala de aula, todos eles vão ter que aprender aquele determinado tipo de conteúdo, que a gente sabe que não é bem assim, né? Existem aspectos interacionais, né? E aí, dentro de uma visão, por exemplo, mais interacionista, né, de Piaget, em que se observa o quê? O ser e o ambiente. Aí a gente, sim, começa a observar que cada pessoa reage de uma maneira, né? Então, aquilo que eu trouxe para vocês antes, né, na nossa sala de aula invertida, né, que a gente vai explicar mais à frente, essa conceituação da Flipped Classroom, que basicamente falava o seguinte, você interagir com um estudante cujo estilo às vezes é visual, né? Ele quer ver imagem só com texto, então você também não vai alcançar essa população. Se for só sinestésico, ou seja, gente que gosta, né, de se mexer muito, aqueles que estariam com a leitura e com a escrita estariam privados dessa dimensão, né? Dessa aprendizagem mais afetiva, porque ela não tocaria neles. Então, a gente tem que, assim, no planejamento pedagógico, entender que as pessoas são diferentes, e que, então, aqueles instrumentos, né, do MBTI, do VARC, podem ajudar nesse sentido. E, pessoalmente, eu gosto muito do VARC, porque eu acho que ele é bem rápido, bem dinâmico, dá para a gente ver, basicamente, os indivíduos visuais, então, que gostam de muita imagem, então você tem que trabalhar a imagem. Os indivíduos auditivos, bota aquela musiquinha, não apenas uma musiquinha para essa ambientação prévia da aula, mas para fazê-los contextualizar. Às vezes, por exemplo, minha professora de português, eu lembro até hoje, que ela tocou uma música que na época era uma música desconhecida, né? Hoje todos conhecem, né? Que era do cantor Chico César, e que falava, por exemplo, a utilização do quando.
Então, quando não tinha nada, eu quis. Quando tudo era ausência, esperei. Meus professores de história também usavam algumas músicas, né, que remetiam, né, contextos históricos, ou então até o próprio hino, né? Então, hoje eu vejo, caramba, como é que eles usaram essas táticas e eu não sabia muito bem que eram táticas, porque são táticas, né? Existe uma intencionalidade por trás, né, que a gente pode utilizar, certo? Então, desde que esteja no nosso programa pedagógico, né, orientar, né, desses modelos, o planejamento pautado, né, num diagnóstico situacional, aí tem como a gente levantar essa bola de utilização e de aplicação, certo? Então, vermos essas singularidades para a gente pensar no conjunto, né? Porque senão o professor ele tem que se desdobrar individualmente para fazer um plano para cada estudante, aí a gente não dá conta, porque nós também somos seres humanos, certo? Mas aí a gente pode, assim, salpicar, né, esses elementos para a gente promover o máximo de interações entre todos os elementos que constituem o corpo discente, né, o corpo de estudante. E a sócio-interacionista, né, que cabe a gente dizer que seria uma versão aperfeiçoada, né? Então, já que a gente sabe que cada estudante vai aprender de um jeito, e aí você vai ter um estudante que tem uma renda de um salário mínimo por família, dificuldade de chegar na instituição de ensino. O outro vem de carro, tem o dinheiro para merenda, né, teve a possibilidade de viajar, ir a museu, coisa que o primeiro nunca teve esse recurso, né? Então, vocês acham que as possibilidades educacionais seriam as mesmas, né? Então, a gente tem que realmente, assim, pautar um padrão como se todos tivessem a realidade 2? Não, a gente tem que buscar realmente um equilíbrio, né? Então, mesmo que fique em defasagem, né, um pouco 2, porque ele já experienciou, ele viu isso no museu, então ele pode trazer para a turma essa experiência. É benéfico, porque quando ele fala, ele sedimenta ainda mais o aprendizado, né? Então, na verdade, a gente tenta fazer esse equilíbrio, né, em diferentes desníveis sociais que realmente existem na população brasileira, certo? Então, tem que ser valorizado isso. E valorizada a questão da idade, né? Então, eu falei lá no vídeo também sobre Vygotsky, né, que é um pesquisador também que valoriza muito a psicologia do desenvolvimento. Então, se tu vai abordar criança, você tem que ter uma fala. Se tu vai abordar adulto, você tem que ter uma outra fala, né? Então, isso já acaba sendo mais fácil, assim, da gente entender, né? Então, tudo isso, essas formas de você entender como ocorreria a pedagogia, ou especialmente, no caso, a andragogia, que seria para os mais velhos, né? Seriam as vertentes pedagógicas dentro do que a gente conhece como epistemologia, né? Então, epistemologia seria como que você aprende, né? Então, o estudo, né, de como se aprende, ok? Então, essa reflexão é importante, tá? Porque, veja, se a gente entender dessa forma, esse modelo sócio-interacionista, a gente foge, por exemplo, do inatista, né? Que foi útil num primeiro momento, mas a gente sabe que hoje não se aplicaria. E vocês viram quando eu falei da aprendizagem significativa de David Ausubel? Vocês já tinham ouvido falar sobre esse autor? Nunca? Então, Ausubel, e aí, da mesma maneira que se aplica essa terminologia de filosofias freirianas, por assim dizer, né, na pedagogia, então a gente utiliza também esse epônimo e a gente já chama, por exemplo, de prerrogativas, né, da aprendizagem significativa ou ausubeliana, certo? Então, da mesma forma que é o freiriano, é o ausubeliano, no sentido, né, de usar o seu próprio nome, né, como separador de uma aprendizagem mecânica, que seria a decoreba, a memorização, de algo que faça você se afeiçoar. Como eu comecei hoje de tarde, né, com uma música, com vários elementos, que quando eu ouvi, eu falei, eu vou colocar isso na aula de didática, porque para mim está exatamente clarificando um conceito que eu falei lá no vídeo dos sunsores. Quem lembra o que são sunsores mesmo? Deixa eu ver se vocês viram lá o material de aula. Quem lembra o que era sunsor?
é um ponto cognitivo prévio do aluno. Pronto. É como se fosse um conhecimento prévio do aluno. Pronto, exatamente. A gente tem que saber, assim, o básico, né? Se conhecedores daqueles pontos cognitivos prévios, ou seja, de terminologias, para que eu possa trazer o conhecimento novo. Porque não adianta, por exemplo, vou falar sobre biomaterial, né? Então, eu tenho certeza que a pessoa sabe o que é aquele conceito antes de eu falar do biomaterial que é bom para o osso ou para a pele. Então, tem que ter a certeza, primeiro, que aquele vocábulo ele é conhecido. Isso mescla um pouco com o que foi utilizado, né, por Paulo Freire, né? No método da investigação, justamente, ele usava o quê? Primeiro, uma investigação das palavras conhecidas, né? Então, chegava as palavras, né, que eram mais conhecidas, né, por trabalhadores rurais, para tentar realizar um processo de ensino-aprendizagem em curto tempo, mas que fosse mais permanente, não fosse perecível, porque a aprendizagem mecânica simplesmente ela desapareceria em curto tempo. Já a aprendizagem significativa, ou seja, ela fica. Por quê? Qual é a diferença? Ela é afetiva. Então, a música, ela usa muito isso, ou seja, os recursos auditivos, né? Sem a gente saber. A gente lembra daquela música há anos a fio, certo? Por quê? Porque deu-se um contexto, acessou algum ponto cognitivo, ou seja, o que a maior parte das músicas fala, né? Temas amorosos, relacionamentos, né? Sentimentos. Então, afetam o sentimento. Então, a gente lembra. A gente pode lembrar de uma música 30 anos depois. Aí vai lembrar, por exemplo, do nome da célula que constitui um epitélio escamoso, um exemplo, acaba não lembrando. Então, para vocês verem como a afetividade, como nós somos seres muito afetivos. E a gente tem que levar isso em consideração, porque isso faz toda a diferença entre a gente reter aquele conhecimento, aplicar aquele conhecimento, ou simplesmente desmemorizar por um tempo e depois descartar. Nem lembrar mais que a gente viu na vida. Tá bom? Então, ele se baseia nesses chamados pontos cognitivos prévios. Então, o que a gente chamaria de sunsor. E o subsunsor, como essa prefixação do sub, seria o quê? O encadeamento. O encadeamento como se fosse assim, um mapa mental, entendeu? Então, tu não tem, por exemplo, uma disciplina de microbiologia. Aí, em microbiologia, você vai ter que falar sobre o gênero Streptococcus, sobre o gênero Staphylococcus, né? Então, mais ou menos nesse nível, a gente já tem essa ideia de que os subsensores vão ser os subgrupos através de um encadeador maior, né? Então, como é que você vai encadear esse conhecimento? Então, você vai encadear esse conhecimento de acordo com o tópico que você vai trabalhar no seu plano de disciplina. Então, você tem que trabalhar aquele tópico, né? Então, a partir dele, você vai encaminhar outras coisas, né? Então, a partir daí, você pode traçar esses mapas mentais, né, de forma mais teorética para conduzir a plenitude desse seu processo de ensino-aprendizagem. Então, para ensinar a ler e escrever, o aprendiz rural, Paulo Freire teve que encadear que eles conheciam o que era enxada, o que era pá, o que era terra, o que era planta, né? E aí depois ele foi interagindo em equipamentos, né? Em ferramentas, certo? E aí ele foi aglutinando e aí verbalizando, trabalhando verbos, né? O que fazer com o equipamento, o que fazer com a ferramenta, né? E aí dessa maneira contextualizando, tematizando e problematizando esses vocábulos, aí ele conseguiu chegar ao processo da alfabetização. Então, esse método Paulo Freire ele começa pela investigação, né, ou vocabularização, a tematização, que aí seria englobar as palavras, né, nesses grupos chaves para serem trabalhados, e a problematização, né, em que, na prática, eles aprendiam assim, a se comunicar, a linguagem, a se alfabetizar, escrever, né, através
de algo bem da realidade deles. Não adiantava falar em computador para eles, se eles não tinham acesso, né? Mas alguma coisa que para eles era da vida deles real, né? Então, assim, trazer para a realidade faz uma diferença enorme. Então, às vezes, criar, né, uma questão de prova que fale sobre a realidade, né, desse estudante, que traga, por exemplo, a pandemia, né? Então, eu gosto, sempre em prova, eu coloco alguma coisa assim de pandemia, não sobre o aspecto, assim, ruim, né, depressivo, né, que nos traz, né, em parte, né, esse momento, assim, de solidão, né, de isolamento, mas trazer, assim, concepções microbiológicas, né, de enfrentamento, certo? Então, usarmos a ciência para esse enfrentamento, né, e usarmos a realidade epidemiológica, tudo que a gente está vivendo, a gente está aprendendo, tá bom? Então, eu acho que isso faz todo um contexto. Não sei se deu tempo de vocês verem uma outra pirâmide. Vocês viram uma pirâmide que tinha um autor chamado Edgar Dale? Era uma pirâmide de aprendizado que ela começava assim, né? Nós retemos 10% do que nós lemos, aí depois nós retemos um pouquinho mais, né, do que nós ouvimos, depois do que nós vemos e ouvimos, do que nós falamos, e depois mais ainda do que nós falamos e aprendemos e fazemos. Então, na base da pirâmide, como se fosse assim, né? Você tem mais chance de reter alguma coisa na cabeça se você fala e se você faz, né? Por quê? Se você... Deixa eu pegar meu amigo cérebro aqui, um momento. Né? Então, se a gente pegar aqui, né, um cérebro, né? Aqui um macromodelo, a gente acaba tendo algumas zonas, especialmente aqui do hemisfério esquerdo, né? Nós temos uma área, né, aqui na porção mais temporal, né, póstero superior, que seria uma área de Wernicke, que seria o nosso centro de linguagem. E ele é importantíssimo, ele é preciosíssimo. Por quê? A ele se acoplam percepções sensoriais, né, visuais, auditivas, tá certo? Que fazem com que diferentes níveis sensoriais, né, de percepção sejam interpretados na linguagem, que depois acaba se articulando com a área de Broca, né, que é uma região aqui mais frontal, inferior, que acaba se articulando com a porção motora, né, da nossa língua e nos permite a linguagem falada. Então, quer dizer que quando a gente fala, a gente ativa muitos centros de interpretação de linguagem, certo? Então, quando a gente está falando de linguagem, não é só a nossa língua que está balançando, né? Então, a gente está vendo alguma coisa para se expressar, dar uma opinião, a gente está ouvindo, né? Ah, mas aqueles estudantes que não ouvem, pode ter alguma deficiência. Eles podem ter alguma deficiência, né? Então, a linguagem não vai ser tão boa, mas ela é possível, né, de ser celebrada, né? Porque o centro motor acaba sendo diferente. Mas por que eu estou tentando puxar a neurociência para poder explicar isso para vocês? Porque quando a gente fala, a gente está ativando mais o nosso cérebro, áreas diferentes do nosso cérebro, do que só a região visual, né? Do que só a região auditiva, né? Então, quando a gente fala, a gente está ativando bastante isso, né? Vocês também, quando estão ouvindo. E quando vocês estão fazendo, né? Então, é um exercício que vocês vão fazer também na disciplina, né? Como vocês já se dividiram em grupos, né? Para que no nosso último dia, se não me falha a memória, seria 18, né, de novembro, né? Que seria a semana 6, a gente está na semana 3 agora, né? Então, seria semana 8, perdão, né? Então, na semana 8, a gente encerra com essa apresentação grupal de vocês. Então, nada melhor do que vocês fazerem para vocês dimensionarem, né, todos esses conjuntos, né, de conteúdos que a gente tem trabalhando, para que vocês possam levar consigo essas experiências diversas e aproveitar de uma forma melhor o estágio de docência de vocês, né? Então, o fazer, o vivenciar, realmente tem uma expressão máxima para vocês levarem esses conteúdos com vocês, tá bom? Alguém já tinha ouvido falar daquele Spices?
Alguém pode me falar o que é os Spices, que na verdade era um conteúdo que eu tinha deixado lá da aula 1, e eu acabei trazendo mais para essa dimensão, porque dava para vocês terem um pouquinho melhor dessa dimensão, embora fale sobre planejamento, né? Tão importante quanto o DCN, tão importante quanto o PPC, né? Acaba sendo essa dimensão dos Spices. Quem viu lá aquele slide com umas pimentinhas? Quem lembra? Spice eu só conheço a Spice Girl, as Spice Girls, né? Hoje até conhecimento cringe, né? Mas os Spices, né? Que seria aquela velha métrica norte-americana, né? De querer reduzir tudo a siglas, né? A acrônimos. E o Spice não é diferente disso, né? Então o Spice seria um bom modelo educacional. Se um coordenador de curso bater a cabeça e falar, Yara, não sei o que eu faço para melhorar aqui esse planejamento no meu curso. Amanda, me dê uma ideia para eu melhorar esse planejamento. De repente, você pode pegar essas ideias, essas teorizações assim do modelo Spices, que a gente pode ver se o curso ele pode ter algum melhoramento. O S seria do inglês, Student Centered. Então, é um modelo educacional que ele é mais centrado no estudante do que no professor, certo? Então, antes o ensino era todo o ensino, né? O ensino da competência do professor, né? Então, aquele professor, ele é muito bom, então, com certeza, todos os estudantes serão muito bons, né? E aí a gente vê pelo modelo sócio-interacionista que tem essa polaridade dialógica, né? Do aprendiz, tão importante no processo, e do facilitador, tão importante no processo, tá bom? Que segue esse modelo ausubeliano também. Então, um modelo que é centrado no estudante. Então, todas as DCNs hoje falam que o processo de ensino-aprendizagem é centrado no estudante. O estudante ele tem que ter o quê? O modelo ativo. Metodologias ativas têm que estar inseridas, né, como proposta curricular, tá ok? E aí, entrando no P, né, o P tem tudo a ver com essa parte de metodologias ativas, que seria um ensino centrado em problemas, o P de problemas, do que simplesmente centrado em conteúdos, tá certo? Ou disciplinas, certo? Então, existem algumas modelagens de disciplinas que não seguem mais uma teorização básica, como, por exemplo, a disciplina de histologia, a disciplina de embriologia, né? A disciplina de anatomia. Congrega-se esses elementos, às vezes, em contextos curriculares maiores, em um currículo centrado em competências, em que aí a gente pode chamar, por exemplo, concepção e formação do corpo humano, né? Como assim a gente tem essa experiência aqui na UFC Sobral, né? Então, mais do que falar em disciplinas, se fala o quê? Em competências, né? De você conhecer a concepção e a formação, né? Dos tecidos, do corpo humano, que seria a proposição mais finalística, né, dessa disciplina. Então, transformar em problemas ou, né, componentes curriculares mais próximos da intencionalidade pedagógica, tá certo? Que seria o P, né, Problem Centered, né? Diga lá, Yara. Professor, poderia se dizer que é tornar o conhecimento mais próximo da habilidade? O conhecimento mais próximo da habilidade e, às vezes, da atitude também, né? Porque, embora muitas vezes eu tenha usado um exemplo, por exemplo, de ciclo básico, mas você pode também juntar, por exemplo, métodos de diagnóstico, que a gente faz aqui, métodos de diagnóstico oral, em que a gente pega o conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes de laboratório da patologia, une-se ao atendimento clínico da estomatologia e une-se ao aporte de diagnóstico radiográfico, tomográfico da radiologia e imaginologia oral, entende? Então, também é um bom exemplo clínico, ou um bom exemplo mais voltado para um ciclo adiantado, né, do curso, que congrega partes laboratoriais, clínicas, que você já está atendendo o paciente também, entende? Então, gostei da sua fala. Na verdade, alinhar
esse conjunto de competências, o conhecimento, habilidade e atitude de acordo com o objetivo, que nesse caso, método diagnóstico, seria o quê? Saber como realizar um diagnóstico no paciente. Para fazer o diagnóstico, eu preciso o quê? Saber ver a lâmina, saber fazer o exame clínico e saber ler o exame complementar, entendeu? De imagem. Então, é bem pertinente, porque não é uma disciplina em separado, né? É o conjunto, é o aglutinado, tá bom? E aí, já caminhamos para um modelo que a gente chama, né? Um modelo integrativo, certo? De conteúdos, né? De disciplinas que estão sendo integradas. Então, elas estão objetivando problemas, no sentido assim, problemas reais. Então, o aprendizado vai ser baseado assim, não simplesmente, olha, o que essa lâmina quer dizer, né? Esse diagnóstico aqui, esse raio-x, ele quer dizer o quê? Ah, então a pessoa tem um granuloma? Não, peraí. Une essa informação do raio-x, une essa informação do histopatológico e a descrição clínica para que aquele caso seja diagnosticado, entende? Então, seria uma resolução de problema, né? E dentro desse contexto, que não difere muito do que eu disse anteriormente, o modelo de currículo integrado, que seria o I do SPICE, seria quando a gente aglutina as disciplinas em disciplinas mais eixo, né? Em disciplinas integradoras, né? Então, você abdica muitas vezes do nome de uma determinada especialidade para que você tenha uma formação generalista. Em todas as DCNs está lá. O perfil do egresso é um perfil generalista. Ele tem que saber, né, caminhar e ser hábil em tratar coisas de laboratório, clínicas, né? Enfim. O C seria o baseado na comunidade, né? Que é aquele contexto que eu falei da extensão, se lembram? Então, na extensão, eu tenho que dar uma devolutiva para a sociedade. Então, tem que estar interagindo com a comunidade. Diferente de um modelo simplesmente que a gente chama de hospitalocêntrico, né? Pensando na área de saúde, né? Como aqui na biotecnologia a gente congrega várias áreas, não apenas da saúde, mas num somatório geral a gente acaba tendo uma interface mais da saúde. Então, por isso eu uso esse exemplo. Então, a devolutiva, né, para a comunidade, né, seria um aspecto realmente que translada simplesmente das cadeiras, né, do curso em si, né, da esfera, né, da instituição. Então, o estudante ele tem que ter uma vivência na vida real, fora da universidade. Então, às vezes, na universidade, tem gás sobrando. Ele vai lá na vida real, ele vai ver que não é assim, né? Falta gás, tem que desmarcar porque a cadeira do dentista não tem lá a lampadinha, né? Ela não está sendo flexível, não dá para atender, não dá para fazer uma extração dessa forma. Então, ele vai vivenciar essas dificuldades. E aí pensar, puxa, então eu vou aproveitar as minhas aulas que falam sobre sistema de gerenciamento, como é que eu vou lidar com essas situações, como é que eu lido com a ética, né, no cotidiano, tá certo? Então, tudo isso, aplicado à comunidade, vai ter um reflexo maior do que se simplesmente baseado no hospital, né, no modelo hospitalocêntrico ou institucional, né? Pensando assim nos hospitais universitários. O modelo eletivo, então hoje é muito comum que todos os currículos tenham, né, pelo menos uma ou outra disciplina eletiva, tá bom? Tem uns cursos que tem mais, tem outros cursos que tem menos, mas possibilita que você tenha uma vivência diferente. Às vezes é apenas uma disciplina que você tem que cumprir, às vezes são mais, mas não importa, pelo menos você oportunizando isso, o estudante ele pode ter uma pequena formação diferente dos demais colegas. Às vezes ele curte mais pesquisa. Aí tem uma disciplina que fala lá sobre experimentação animal. Aí ele faz, entendeu? Então ele já está procurando ter esse conhecimento e a universidade permitiria isso para ele. E isso é muito bom, isso é muito positivo. Isso é incentivado nas diretrizes curriculares que falam sobre a questão de flexibilização do currículo. Então, a flexibilização do currículo em termos de integralização, né? Então, tem sempre um tempo mínimo de integração de currículo, tipo, na odontologia, 5 anos, o mínimo, e aí podendo ir mais ou menos 7 anos e meio, né? Variando geralmente
10 semestres, né, que seriam 5 anos, até mais ou menos 14 semestres, que seriam 7 anos, mas além dessa flexibilidade, né, de limite, né, de você terminar o curso, a questão de flexibilização é entendida como disciplinas optativas, disciplinas eletivas, tá bom? E o S, eu acho bem bacana para encerrar esses spices, que seria um modelo chamado de sistematizado. O que seria um modelo sistematizado? Às vezes, você tem muitas ideias de estar abordando os conteúdos, né? Mas você tem que ter uma certa regularidade. Trazer o novo faz parte da vivência do docente. Mas ele só não pode mudar todo o conteúdo programático que já estava previsto numa determinada disciplina. Imagina, alguém é professor de português, aí chega, olha, gente, vou dar aula de matemática hoje, tá? Vocês nem viram a equação do primeiro grau, mas a gente vai falar de equação do segundo grau. Aí não vai dar certo. Por que não vai dar certo? Porque você já está dando um outro conteúdo que é posterior de um conteúdo prévio que primeiro precisa ser maturado, entende? Então, você não pode mudar todo o conteúdo. Então, para isso, existe, sim, fechamentos de conteúdos disciplinares, muito na educação básica, às vezes tem as semanas, né, de planejamento pedagógico com essa finalidade, né? Então, é batido o martelo nesse sentido, ou se não é feito, deveria ser feito isso. Na educação superior também, às vezes é muito mais difícil na educação superior do que na educação básica se ter esse alinhamento dos docentes para eles, em conjunto, definirem essa pactuação, mas eu acho que isso é imprescindível, né, para que a gente cumpra os objetivos desejáveis de aprendizagem, tá bom? Então, essa sistematização difere do modelo oportunístico. Oportunístico não no sentido depreciativo. Às vezes você tem uma oportunidade muito rara de estar diante de uma certa experiência que você deve vivenciar. Porém, você não pode comprometer de forma nenhuma os conteúdos a serem ministrados. Então, se você vai ministrar, né, um conteúdo de didática, você tem que falar sobre metodologias ativas. Não pode deixar de falar de metodologias ativas, né, para que minimamente todos os estudantes, todos os matriculados saiam sabendo, né, como aplicar dentro das suas realidades, dentro das suas dimensões, as metodologias ativas. Pode ser que às vezes você tenha uma conferência sobre uma ou outra metodologia ativa e você aproveite esse ancoramento, né, temático com essa oportunidade de fora. Sendo possível que os estudantes assim experienciem, tudo bem, tá? Mas tem que ser pensado, tem que ser dialogado, para que não fuja do roteiro, né? Então, a gente tem que realmente pensar no roteiro, né? Vai se aperfeiçoando sempre ao longo dos anos, mas a gente não pode radicalizar, né? Então, sistematizar, sim, é importante para você garantir que a turma 1 desse semestre, desse ano, tenha mais ou menos o mesmo nível, né, de desenvolvimento de competências da turma 1 do ano seguinte, por exemplo. E, às vezes, de forma aperfeiçoada da turma seguinte, tá bom? À medida que novos conhecimentos também forem chegando, né? E pautados sem comprometer o conteúdo base, tá? Então, é importante, sim, a gente se atualizar, mas a gente não pode jogar todo o conteúdo fora e tirar da nossa cabeça o conteúdo a ser ministrado, né? Se você vai dar uma aula de histologia, você tem que seguir sempre o pacote. Quais são os tecidos básicos dos seres humanos? Tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular, tecido nervoso, e de forma aplicada aos sistemas. Você vai falando todos os sistemas, entende? Então, o beabá que você pode trazer uma novidade, né? Um grupo de cientistas reconhece como outro sistema, né? A porção estromal, né? Então, como é que eu posso contextualizar, né, o chamado interstício, né, dentro da minha prática docente? Então, a gente pode trazer essas discussões, né, essas ferramentas, né, informacionais, que hoje elas, de acordo com uma fonte fidedigna, elas podem sim ser utilizadas, mas a gente não pode pautar, por exemplo,
o nosso ensino simplesmente em Facebook, em Instagram, certo? Em redes sociais. Né? A gente tem que pautar em livros, que são nada mais do que compêndios de artigos e que são a forma mais pura de exemplificação da ciência, né? Sendo transladado. Então, os artigos são o conhecimento mais recente, recém-produzido, que são compilados na forma de livro. Todo livro já é um pouco caduco, mas é mais confiável do que simplesmente uma rede social, tá bom? Então, muita cautela nessas escolhas das referências, porque isso faz toda a diferença, tá? Pessoal, a gente tem uma última atividade hoje, né? Que é falar sobre a nossa tarefinha. Vocês viram que no vídeo eu também passei para vocês, né, alguns pontos básicos do plano de aula, do plano de disciplina, que é o mesmo que eu compartilhei com vocês lá no Siga, tá? Eu deixei os modelinhos lá em PDF no Siga. E o nosso exercício seria o seguinte: eu vou dar o seguinte desafio para vocês, né? Como está na onda agora, né, do Round 6, né? Vou fazer o exercício aqui da batatinha 1, 2, 3. Eu vou sortear, né, temáticas de acordo aqui com numerações, tá bom? E vocês vão ter um desafio de projetar um plano de aula e um plano de disciplina com 1 semana de tempo para realizar isso, tá? Que fique claro, né? Diferente, por exemplo, de um processo seletivo ou concurso, que vocês normalmente têm apenas 24 horas para realizarem isso. Vocês têm um dia de sorteio de ponto, de tema, e aí tem exatamente 24 horas para poder entregar, por exemplo, um plano de aula, né? Então, como eu acho que é um exercício bacana vocês realizarem, realizem a confecção de um plano de aula e um plano de disciplina, né? Conforme os modelinhos lá que eu coloquei para vocês. A única diferença é que o modelo de plano de disciplina que eu coloquei para vocês é esse modelo de plano de disciplina da pós-graduação, que vocês entenderam aquela premissa que ele segue um modelo modular, né? Então, a gente se encontra apenas em 8 semanas. Então, a única diferença é que vocês, ao invés de articularem, né, num plano realístico de 8 semanas corridas, lembrando aquela ideia da LDB, vocês deveriam estar articulando dentro de 100 dias, né? Dentro de 16 semanas. Então, é só pensar em articular 16 semanas corridas, porque isso daria mais ou menos os 100 dias letivos ou 4 meses e meio, né, que seria coerente com um semestre letivo da pós-graduação, pensando que vocês estão fazendo esse exercício no mestrado para serem professores de graduação, tudo bem? Então, a graduação, ela exige mais ou menos essas 16 semanas. Vamos usar a métrica da UFC. Eu sei que a UVA acaba admitindo 15 semanas, né, como ponto de corte, mas a gente adota essas 16 semanas. E aí, eu tenho algumas temáticas aqui, que eu vou compartilhar com vocês agora. Vamos lá. Então, são temáticas que eu acho que são bacanas, são bem disciplinares, e vocês não vão ter muita dificuldade quanto a isso. Deixa eu ver aqui. Luiz, pode falar, Luiz. Ativa aqui seu microfone, por favor. Professor, então, no caso, vai ser um plano de ensino e um plano de aula, tudo para a semana que vem, é isso? Isso, tá? No Siga, você pode conferir agora, na outra abinha aqui que eu vi lá o modelo, eu vi os modelos que o senhor colocou lá. Pronto, eu coloquei um plano de aula, certo? Para vocês seguirem, só para vocês substituírem de acordo com essas temáticas que vão ser sorteadas. Então, é algo muito simples, que em uma folhinha só vocês conseguem resolver, ou 2, assim, no máximo. Não tem... O limite seria... O mínimo seria de uma folhinha, pode chegar a 2 folhinhas, mas ele, por si, precisa ser mais curto, tá bom? O plano de aula, que é geralmente a exigência dos concursos. E o plano de disciplina, que aí vocês, de forma conjunta ele, né, vão fazendo um outro documento, e aí só distribuindo bem, ao invés de 8 semanas, as 16 semanas, mas cumprindo toda aquela prerrogativa de colocação de ementa, da disponibilidade das semanas, das formas de avaliação, que isso é muito importante, tá bom? E aí, de acordo com essas temáticas que vão ser sorteadas, o que vocês vão fazer depois da gente sortear? Vocês vão buscar na internet, né, modelos
né, de outras instituições, de cursos que podem ter essas disciplinas para poder se orientar, porque o plano de aula vocês vão falar sobre uma única temática. E aí, sorteando o plano de aula, você já tem também a disciplina, né, que vocês abordariam. Por exemplo, tecido ósseo seria uma temática abordada, né, como plano de aula, mas o tecido ósseo, ele integra o conjunto, né, de competências trabalhadas na disciplina de histologia humana, por exemplo. Entende? Então, o plano de aula que é aquele mais curtinho, que seria o que você poderia demonstrar dentro de um determinado assunto, mas um conjunto de vários assuntos, junto com o seu próprio tema de plano de aula, vai integrar o quê? Um plano de ensino, ou plano de aprendizagem, ou, melhor dizendo, um plano de disciplina. Entendeu? E aí eu disponibilizei aqui 14 temáticas a princípio, vocês são 13, e aí eu pensei na seguinte dinâmica, tá bom? E aí eu vou compartilhar aqui com vocês. Vamos aqui abrir a votação, ó. Eu tenho, ó, o número 1, o número 2, o número 3, o número 4, o número 5, o número 6, o número 7, o número 8, o número 9, o número 10, o número 11, o número 12, o número 13 e o número 14, que equivale, na verdade, aos temas propostos, tudo bem? Eu estou dobrando cada um deles, tá bom? De forma bem equivalente. E aí a gente pode fazer um sorteio entre quem estiver presente, ou então de forma alfabética. E aí, à medida que a gente for sorteando, eu vou alocando os nomezinhos de vocês, tá bem? E aí a gente já consegue finalizar essa etapa aqui do sorteio, para fazer de forma bem rapidinha. Pode ser assim? Professor, e se for sorteio e caso a gente queira trocar entre si, pode ser também? Pode ser também, não tem problema. Que é democrático, eu acho que o exercício realmente de Porque tem vocês é mais assuntos aí importante. bem distantes da gente. Da realidade, né? Ecologia, acho que é mais Certo. nas linhas da biologia, né? Entendi. Então, assim, eu posso fazer assim, ó. Tô aqui balançando, tá certo? E aí a gente pode seguir mais ou menos. Eu vou cantando aqui na ordem alfabética, né? Dos estudantes. E aí eu vou mais ou menos colocando aqui, mas caso haja alguma mudança, a gente refaz essa pactuação, eu acho que até amanhã, eu acho que é para a gente poder dar tempo, né? De que todos realmente façam dentro da temática escolhida e dentro da disciplina. Tudo bem? Para que não haja gente com menos tempo para executar a mesma tarefa, certo? Que isso que é o mais importante, que todos caminhem juntos. Tudo bem? Então, nessa ordem, eu tenho a primeira aluna, a Alana, tá? Não sei se a Alana está aqui presente, tá? Mas, ó, sortear o número 6 para a Lana. Então, a princípio, ó, deixa eu puxar aqui, ó, a Lana, colocar aqui na resposta imune humoral, tá certo? Vou tirar aqui, ó, um outro, número 10 para a Amanda. Ó, a Amanda, a princípio, ficaria, ó, com o tema de HIV e AIDS. Deixa eu só posicionar cada um de vocês e aí eu já vou fazendo aqui uma descrição do que cada um vai estar fazendo, tá bom? Então, ó, aqui o número, a Elciane fica com o número 7 de anti-inflamatórios. Deixa eu ver aqui. O Felipe Reis com o número 12, né? Felipe Reis com o número 12, que é o de Ecologia Geral.
Não sei nem se foi o Felipe que falou agora dos biomas, mas calma, vamos refletir aqui. Porque se houver permutas, ainda agora vocês podem resolver, tá bom? Vamos lá. Aí o número 5, né? Felipe Sena fica com 5, a parte da microbiologia, certo? Vamos lá. Quem o Francisco fica? O Francisco fica com o 4, que é o de bioquímica. Francisco fica com o de bioquímica. Deixa eu ver aqui. Jordânia fica com o 3 de biologia celular. Jordânia fica com o 3 de biologia celular. Vamos lá, vamos lá. Professor, Diga. aí para cai 1. O 1 ainda não foi sorteado. Ó, esse daqui é o 8. O que caiu agora foi o 8 do Luiz. Professor, se eu lhe disser uma coisa, você não vai acreditar. O quê? Esse semestre eu vou fazer a disciplina de atividade de estágio no mestrado e eu vou exatamente dar essa aula de reparo tecidual na graduação. Coisa boa! O professor Ivo é meio bruxo aqui. Então, coisa Exatamente. boa. Exatamente. Então, é uma coisa boa. Então, olha só. Aí, o 2... Ó, o 2, deixa eu ver. A Luzia vai ficar com 2 de embriologia. Aí, vamos lá, ó. Moisés. Ó, agora foi o 14. Moisés fica com sistema nervoso periférico. Vamos lá. Faltam só 3. Batatinha frita, 1, 2, 3. Aí a Nayara fica com 11 de bacteriologia. Puxar aqui Nayara para cima. Fica com 11. Vamos lá. A Vitória fica com 13, a parte aqui de biocerâmicas. E a Yayara, vamos sortear aqui, que pode ser um ou outro. Então, ela fica com o 9. Fica com o 9. O 9 é sistema reprodutor, tá? Então, pessoal, deixa eu cantar aqui para vocês os pontos. Então, embriologia humana, né, como disciplina e temática, terceira semana de desenvolvimento humano, fica com Luzia. Biologia celular como disciplina e citoesqueleto como assunto, ficam com Jordânia. Bioquímica como disciplina e pH e tampões ficam como, respectivamente, disciplina e plano de aula, né, do Francisco. Microbiologia como disciplina e como plano de aula, fatores físicos e químicos que influenciam o crescimento bacteriano, fica com Felipe Sena. A disciplina imunologia e o plano de aula, né, da temática resposta imune humoral ficam com a Alana. A disciplina farmacologia e o plano de aula com o assunto anti-inflamatório fica com Elciane. A disciplina patologia geral e o assunto reparo tecidual ficam com Luiz. A disciplina fisiologia humana e o assunto sistema reprodutor ficam com Yara. A disciplina virologia e o tópico de HIV e AIDS ficam com Amanda. A disciplina bacteriologia e o tópico gênero Streptococcus ficam com a Nayara. A disciplina ecologia geral e o tópico biomas ficam com Felipe Reis. A disciplina ciência dos materiais e o tópico biocerâmicas ficam com a Vitória. E a disciplina anatomia humana e o tópico sistema nervoso periférico ficam com Moisés. A princípio, né, não houve sorteio para a parte do tecido ósseo. O que eu posso combinar com vocês, pessoal? Né, tem gente que está chateada, tem gente que está chorando, mas calma, gente. Vamos fazer o seguinte pacote. Eu vou disponibilizar essa listagem agora, lá no SIGA. Alguém, de repente, pode tomar a iniciativa, não sei, Oceane, né, se tem algum representante, Amanda, né, que é representante dos alunos. De repente, se houver alguma permuta, vocês me comunicam essa permuta entre vocês por e-mail, me encaminhando, então, um e-mail com os nomes modificados, pode ser assim?
só para a gente não perder esse tempinho aqui, porque daqui a 4 minutinhos o professor Igor já está na banca lá da biotecnologia, a qual, inclusive, eu convido vocês para participar, né? Que é a aluna Ludmila, né? Que está defendendo, e ela é orientada pelo professor Vicente, tá bom? Porque aí, caso vocês interajam entre si e assim definam essa permuta, né? Para que vocês façam assim um exercício mais próximo da realidade de vocês, né? Tem uns, como, né, foi citado aqui, que já estão até com a temática, né, a ser desenvolvido. Então, excelente, porque vai ser um exercício bem próximo, né? E para aqueles que às vezes têm uma área formativa mais da biologia e tem uma afeição mais à biologia, ou a área clínica e tem uma afeição à área clínica, entendeu? Vocês podem interagir. Diga, Ricardo. Só confirmando aqui, então são 16 aulas, né, no plano de ensino? Isso, no plano de ensino, tu toma como base 16 aulas, né? Que podem ser, por exemplo, se forem dadas 2 aulas na mesma semana, né? Mas aí você vai contando, né? Como se fosse assim, 16 encontros, né? De acordo com a carga horária. Então eu tenho que fazer um plano de ensino com 16 temáticas. Isso, exatamente, porque a diferença do plano de aula, como eu coloquei lá no vídeo, né? O plano de aula, ele é bem episódico, né? Geralmente é curso de especialização, né? Quando a gente vai dar 2 horinhas de aula só, entendeu? Que aí ele exige realmente você apresentar o plano de aula. Mas como seria algo muito grande, o plano de disciplina, nunca se pede num concurso público, por exemplo. Mas o plano de aula é aquele que em 24 horas você tem que fazer sobre um tema, entendeu? Então, é um dos temas, como se fosse um de 16 temas, entende? Então, com esse tema que eu dei para vocês, apresentar o plano de aula, ele já vai ser um, e aí vocês vão ter que ver nos planos que existem na internet, de outros cursos, né, de disciplinas, né? Então, todos esses temas vocês vão achar várias coisas na internet. Então, é um exercício mesmo de busca ativa e de trazer próximo da realidade de vocês, o que vocês acham que poderia ser aplicável, tá bom? Usando como base aí, atenção, a última dica de hoje, um curso de graduação. Um curso de graduação. Vocês estão ainda no nível stricto sensu, então vocês estão sendo formados a serem professores de graduação, né? Então botem, embora eu tenha colocado como exemplo apenas para vocês se espelharem, né, a própria disciplina que vocês estão cursando, vocês vão utilizar como aplicação para um curso de graduação, tudo bem? Vai chegar o dia que vocês também vão estar ministrando aula para pós-graduação, com certeza. Mas como é um exercício, né, de estágio de docência, de graduação, vocês têm que focar para esse nível de aprendizado que é a graduação. Tá bom, gente? Certinho? Beleza, pessoal? 1 minutinho. Vou pedir, então, a licença de vocês. Vou sair aqui da videoconferência, porque eu já estou entrando na banca da outra. Tá? Então, fico feliz. Hoje foi um pouquinho rápido, né, por conta aqui dessa dimensão, né, de assuntos que a gente tinha represados, mas a gente volta a se encontrar na outra semana, tá bom? Aqueles que já são professores, bom dia de nós amanhã. Tá ok, gente? Dia 15 de outubro. Tá certo, gente? Foi um prazer mais uma vez essa semana. E aí eu vou colocar lá no Siga, vamos combinar assim, Amanda ou Elciane, vocês aí como representantes, vocês podem compartilhar, caso haja alguma permuta, vocês só me avisam, tudo bem? Certo, professor. Nos próximos 10 minutos eu estou colocando lá no Siga. Deixa eu só voar que eu já estou atrasado. Um cheiro do tio. Tchau, professor. Até a próxima. Tchau. Boa semana. Abraço. Até mais.